Boa tarde, Mariano Lima, tudo belezinha? Meu nome é Romilson. Eu vou tentar te explicar, Mariano, através aqui do vídeo, que eu acredito que vai ser um pouco mais fácil para você entender o que eu quis dizer na escrita ali. Todos os conversores DC-DC Step Down, né, que são os abaixadores de tensão, e quando eles usam transistors e não DRMOS, que é no caso aí da tua placa e dessa sucata que também está sendo usado transistors, né? Então sempre vai ter, eles vão usar dois transistors, que vai ser um de alta e um de baixa. No caso, você pode ver que esse circuito aqui é uma tensão que vem para o processador, que não está mais aqui. E aqui nós temos os dois transistores. Esse aqui é o de alta e esse é o de baixa. Então, para mim saber qual que é o de alta, é muito simples. O de alta sempre vai estar com o dreno ligado na linha de B+, que é a tensão da fonte, né, ou a tensão do carregador. Sempre vai chegar aqui no dreno do transistor de alta. E a saída aqui do transistor de alta, que é o source, sempre vai estar ligada aqui no indutor, né, no pin 1 do indutor, e no dreno aqui do transistor de baixa. E o transistor de baixa sempre vai ter o source ligado no GND. E os fabricantes, para economizar, né, assim que o transistor em larga escala de produção, quanto mais corrente ele suportar, mais caro ele é. Então, o que eles fazem? Geralmente os de alta, eles têm capacidade de condução menor do que os de baixa, ou seja, os transistores de baixa aqui, eles têm capacidade de corrente maior, tá? Eles suportam correntes maiores. Ok? Então, muitas placas aí você vai ver sempre um código do mesmo fabricante, às vezes, só com códigos diferentes, né? Porque o de alta suporta menos corrente e o de baixa vai suportar mais. Então, no caso aí que você precisa substituir, então todos os conversores usam transistor NPN, tá? Então, no caso da tua placa também. E para você substituir, eu recomendo você pegar o de baixa. Pega uma sucata aí que tenha transistor do mesmo tamanho. Não precisa ser da mesma marca, tá? Da tua placa. Mas sendo do mesmo tamanho, você sempre vai escolher os de baixa, porque eles têm a capacidade maior de condução de corrente. Tá bom? Eu sempre faço isso nas minhas, tá? Mas caso não tivesse, pode pegar o de alta mesmo aqui. Se o de baixo estiver danificado aí na sua sucata, né? Mas você, se tiver bom, pega o de baixo e coloca aí. Mas claro, como aí o problema foi no transistor de alta da tua placa, provavelmente se essa linha for de alimentação do processador, como o dano foi no de alta, ou o de baixa está em curto, tá? Esse de baixo aqui ele entrou em curto e aterrou a tensão, que eu acredito que sim, que para ter carbonizado desse jeito aí, deve ter esse transistor aqui de baixa, no caso do teu aí que está intacto, ele deve estar em curto, tá? Só que esse aqui, como ele ficou passando a corrente por ele, né, a tensão por ele, acabou se carbonizando, né, ele criou uma resistência, acabou carbonizando e não o de baixo. Ou a tensão da fonte foi parar aqui no processador e também matou seu processador, tá? Então, se o transistor de baixa aqui não tiver danificado, então a tensão da fonte foi no seu processador. Caso essa linha aí da sua placa ela vá para o processador ou outro circuito, geralmente deve ter matado aí. Se for processador, matou ele, tá? Mas aí você vai ter certeza com a câmera térmica, ok? Ou então, medindo com um multímetro aí, você coloca na escala de resistência e vê se essa resistência está muito baixa ali, próxima de zero mesmo. Só que geralmente, quando é uma fonte de tensão que vai para o processador, principalmente aqui as da V-Core, elas têm uma resistência muito baixa, tá? Então engana. Mas no caso aí, dessa daí, eu tô sem aqui, ó, não tem como eu te mostrar aí qual que é a resistência dessa linha aqui. Mas ela vai estar próxima ali de uns 12 ohms. Se ela estiver abaixo disso aí, ou próxima de zero, provavelmente matou o teu processador, tá bom? Mas aí no caso você tira o transistor carbonizado e o outro também, tira os dois. E se você medir na linha que estiver muito baixo, muito assim próximo de zero, pode ser que tenha matado teu processador. Mas se você tiver uma câmera térmica aí é melhor ainda, tá bom? Mas retira os dois, né? Retira os dois transistores, se for possível troca os dois aí, beleza? Então aí qualquer dúvida aí você coloca, assim que eu puder responder eu te ajudo aí, tá bom?